Multidões são conduzidas e apoiadas nos caminhos do pecado e profanação, livremente cedendo às suas luxúrias e afetos corruptos, por uma falsa apropriação de nomes e títulos justificativos para eles, nos caminhos do pecado e da maldade. Este foi um dos principais meios antigos pelas quais os judeus foram endurecidos em sua impiedade e vida ruim, pois quando os profetas lhe contaram seus pecados e os alertou sobre o julgamento de Deus que se aproximavam, eles se opuseram e clamavam a todo o seu ministério: o templo do Senhor é este. Diga o que quiser, nós somos a única posteridade de Abraão, a única igreja de Deus no mundo. Essa competição eles fizeram com o profeta Jeremias de uma maneira especial. No capítulo 7, ele diz a eles em nome do Senhor: corrijam seus caminhos e suas ações, e eu farei vocês habitarem neste lugar. No versículo 3, sua resposta e defesa é: o templo do Senhor. No versículo 4, para o qual o profeta faz o retorno grave nos versos 9 e verso 10. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e furais falsamente, queimais incenso a Baal, e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos ponde diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome. E dizeis: estamos salvos, sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Vocês se entregarão a toda espécie de maldade, e se apoiarão nisso por serem um povo a quem o templo e a adoração a eles são apropriados? E isso de igual maneira foi o grande preconceito que o Batista teve que enfrentar quando ele veio chamá-los ao arrependimento. Os filhos de Abraão, em virtude dessa relação, tinham direito a todos os privilégios da aliança feita como ele, sejam eles quais forem em si mesmo. Mateus capítulo 3, verso 9. E é evidente neste exemplo que as igrejas ou pessoas mais próximas estão em toda e total perda de todos os seus privilégios e a própria destruição por seus pecados, mais prontos para se orgulharem, se apoiarem em seu estado exterior, como não tendo mais nada em que confiar. Mas se os homens fossem capazes de aceitar seus pecados sobre esse pretexto contra aquele ministério profético extraordinário que se esforçou para descartá-los, chamá-los para a necessidade de santidade, quanto mais eles serão capazes de se abrigarem sobre suas sombras quando eles serão ensinados a fazer isso. Quando os homens que se entregaram a um vicioso, sensual e mudando o curso de vida, tendo caído nele pelo poder de seus desejos e tentações, ou nunca foram trazidos ao melhor curso por qualquer meio de corrigir os vícios da natureza, devem descobrir que não importa o que sejam, o que sabem, o que desejam, a que julgamento os outros precisam pensar neles, ainda assim, são considerados como pertencentes à Igreja de Cristo, são feitos participantes de todos os privilégios externos dele, e não podem deixar de aumentar enormemente sua segurança no pecado e enfraquecerem a eficácia de todos os meios de sua reforma. E quando outros não estão engajados nos caminhos do pecado e da profanação, verão que eles podem ter todas as promessas externas de amor e favor divino comunicados a eles, embora devam seguir a mesma bússola de tumulto e excesso com outros. Não podem deixar de enfraquecer insensavelmente sua diligência no dever, torná-los mais sujeitos à tentação do pecado, porque são poucos aqueles que se importam em serem melhores do que julgam que devem ser por necessidade. Quando a igreja de Sardes estava realmente morta, o principal meio de mantê-la nessa condição era o nome que tinha de estar viva. Vamos, portanto, considerar como tem sido no mundo nesse aspecto. Enquanto essas coisas forem comunicadas promiscuamente a todos os tipos de homens, sim, aos piores que vivem na terra, não é evidente que o nome da igreja e a administração de suas ordenanças seria feita para encarar os homens em uma negligência de santidade, sim, um desprezo e ódio disso. Embora esses nomes sagrados, títulos e privilégios, essa promessa do amor de Deus e de todos os benefícios da meditação de Cristo são forçados aos homens para os mais provocadores cursos de pecado infame, o que pode deter as luxúrias
dos homens? Se a igreja, sendo aquela sociedade no mundo que é o único objeto de amor e a graça especial de Deus, seu objetivo principal da administração de suas ordenanças é para confirmar aos homens seus interesses nos benefícios da mediação de Cristo, como podem as concupiscências dos homens serem mais acomodadas do que pela aplicação destas coisas para eles, enquanto eles estão flagrantemente em sua boca? Pode, na verdade, dever-se supor que o Senhor Jesus Cristo fez a obediência evangélica para ser a regra imóvel de um interesse em sua igreja? Na verdade, se a obediência aos preceitos do Evangelho não são a única e indispensável condição de participação dos privilégios do Evangelho, deve estar fora de disputa como aqueles que possuem a verdade de sua doutrina. E considerando que tudo o que é exigido de nós que possamos ser eternamente salvos está contido nos preceitos do Evangelho, os homens não podem ter nenhuma outra segurança externa do bem-estar de suas almas do que o que acompanha a igreja e seus direitos. Quando, portanto, eles descobrem que em termos fáceis podem manter um interesse irrevogável por eles, de modo que pelo cumprimento de algumas formas externas ou constituições, eles podem garantir seu direito de qualquer impernamento ou confisco pelo curso mais libertino de vida, que para a santificação de seus desejos, eles podem se dirigir ao que resta de mais externos que podem colocar uma restrição sobre eles. Esse foi o motor pela qual Satanás promoveu aquela apostasia geral da obediência evangélica que se abateu sobre a igreja de Roma, em todos seus ramos, membros e adeptos, para que depois disso inúmeras multidões fossem trazidas à profissão de cristianismo, não por meio de uma convicção e experiência de sua verdade, poder, santidade, necessidade para a paz presente e eterno bem-estar das almas dos homens, mas em conformidade com os interesses seculares, sendo uma vez hospedados com segurança. Na igreja, eles foram rapidamente protegidos de todas as apreensões da necessidade dessa santidade que o Evangelho exige, para ter certeza de que, embora suas vidas fossem piores do que as dos pagãos, eles nunca foram assim lascivos, sujos e perversos, praticando todos os tipos de pecados que podem ser mencionados, ou não devem ser mencionados, abundando entre eles, ainda que eles, somente eles, eram a igreja de Cristo e não poderiam ser de outra forma. Com que propósito deveriam se preocupar com a mortificação, abnegação, pureza de coração e mãos e outros deveres considerados como coisas desagradáveis para eles? Qual é a base para esperar o mesmo curso de obediência daqueles que se dedicam a uma profissão de cristianismo nestes termos? Com aqueles que no tempo primitivo abraçaram a verdade no amor por ela, por si mesma, com a resolução deliberada de sua renúncia a todas as coisas ao invés de abandonar sua profissão ou declinar de seus comandos? Especialmente os homens foram confirmados em sua segurança quando viram outros condenados de corpo e alma ao inferno e consumidos pelo fogo e espada neste mundo, por não serem o que eram, isso é, a igreja. Eles não podiam escolher, senão aplaudir sua própria felicidade, que em termos tão fáceis certamente foram libertados da presente e das chamas eternas. Quando para isso, para a satisfação necessária de algumas convicções, os relevos de confissão, penitência, comutação, redenção dos pecados por obras externas e suposta piedade foram descobertos com a grande reserva de purgatório em todos os casos duvidosos. A generalidade dos homens se despediu abertamente da santidade do Evangelho, como aqueles em que eles não estavam preocupados e com a qual eles não seriam incomodados. Nessas coisas consistia o mistério da iniquidade, as fontes e ocasiões daquela grande apostasia que ocorreu no mundo sobre o papado. Primeiro, a doutrina do Evangelho quanto à sua natureza peculiar, causas, motivos e fins, geralmente perdida em parte devido à horrível ignorância de alguns, em parte por causa dos perniciosos erros de outro, cujo dever é preservá-lo. E como é impossível manter a vida e poder de obediência quando esta fonte está seca ou corrompida, quando esta raiz seca e é decadente, não é difícil de apreender. Às vezes a verdade é perdida primeiro em uma igreja, e então a santidade e às vezes a decadência ou ódio da santidade é a causa da perda da verdade. Mas onde por qualquer um é rejeitada,
A outra vitória não permanecerá como declaramos. E assim caiu nessa apostasia fatal. Esses males promoveram a queda de outros. Segundo ponto, o terreno conquistado com a perda da verdade foi assegurado pela aplicação do nome, título, privilégio, promessa da Igreja a todos os tipos de homens, embora vivam impenitentemente em seus pecados, porque havia virtualmente contido neles uma garantia dada a eles que eles estão naquela condição em que o Senhor Jesus Cristo exige que sejam, que ele aceita, aprova e tem anexado as promessas do Evangelho. Quando os homens são declarados estar nesta propriedade, o que eles precisam ter qualquer esforço ou cobrança para tê-lo mudado ou melhorado? Certamente, em geral, eles são muito apaixonados com suas luxúrias, pecado e prazer, para se separar deles, a menos que eles vejam uma necessidade maior para isso do que tal condição admitiria. E para sua maior segurança que eles foram informados de que os sacramentos da Igreja conferem a eles, em virtude de sua administração sozinho, toda a graça que eles precisam. Particularmente, eles foram ensinados a acreditar que cada um que tinha uma boca, quaisquer vilões que preenchessem seu coração e vida, podem comer a carne e beber o sangue de Jesus Cristo, que eles mesmos nos assegurou que quem o fizer tem a vida eterna, conforme João capítulo 6, versos 53 a 54. Nota do tradutor. Aqui reside talvez a principal causa do grande erro doutrinário numa interpretação literal da metáfora apresentada por Nosso Senhor quanto ao comermos de sua carne e beber o seu sangue, que sendo aplicada na prática no ato de se comer a hóstia, não representaria, mas seria o próprio corpo de Cristo se transubstanciando no seu sacrifício, pelo poder conferido aos sacerdotes daquela confissão, é suficiente para garantir a salvação e, por conseguinte, a vida eterna a qualquer um dele participar. O essencial da fé cristã passou então a ser considerado o simples ato de comunhar, porque esta seria supostamente a forma estabelecida por Cristo para garantir e manter a salvação da alma do cristão. Em paralelo, pode ser visto então nas pregações muita orientação para ser religioso, para fazer o bem, para cumprir muitos deveres morais, mas a questão central da mortificação do ego e do pecado, para uma real santificação da vida pelo Espírito Santo, uma vez tendo sido justificado e regenerado pelo mesmo Espírito na conversão inicial, permanece intocado uma vez que a crença essencial é que a hostia responde por todos os nossos pecados, e o poder de absolvição concedido aos vigários de Cristo, que não somente o representam, mas estão como no seu próprio lugar, para ministrar o perdão e a reconciliação com Deus. Hoje, no mundo pós-moderno, são muito poucos os que acreditam nesta forma de doutrina, até mesmo nas fronteiras da Igreja que o promulga e ensina, porque o tipo de vida que tal pensamento contrário à verdadeira santidade produz é o de ignorância ou desprezo pela mesma, e vida não são transformadas pelo poder do Espírito Santo, porque não pode haver novo nascimento do Espírito em que ele não convencer antes do pecado, da justiça e do juízo, produzir o necessário arrependimento que conduz à verdadeira fé em Cristo, como nosso todo-suficiente Senhor e Salvador. E outras maneiras quase inúmeras foram por meio das quais, por meio de seu pretexto interesse na Igreja e seus privilégios, mesmo os pecadores infelizes foram garantidos de imortalidade e glória. Terceiro ponto, para o aumento de sua satisfação, para a confirmação de sua segurança, eles descobriram que o inferno e a destruição foram denunciados apenas contra aqueles que não eram da Igreja, para, além de uma grande máxima de verdade que passou corrente entre eles, mas era falsamente aplicado em seu benefício, ou seja, fora da Igreja não havia salvação, que igreja eles eram, e uma também, não menos útil para eles, embora menos verdade em si mesmo, que a Igreja era como a arca de Noé. E todos os que estavam nela foram salvos, e todos que estavam fora da mesma se afogaram, com outros de natureza igualmente encajadora. Eles viram a verdade dela exemplificada diante de seus olhos, pois se assim fosse que havia qualquer um que não pertenceria à Igreja como eles pertenciam, nem iriam cumprir com isso, embora estivessem evidentemente em seus caminhos de vida mais justos do que eles os viram pela autoridade da Igreja, amaldiçoados, condenados ao inferno, lançados em uma masmorra, consumidos pelas chamas.
e com isso eles não podiam senão ficar totalmente satisfeitos de que não havia medo de perigo e problema neste mundo ou outro, mas apenas por não ser da igreja, qual pecado eles estavam decididos a não serem culpados, visto que poderiam evitá-lo em termos tão fáceis. E será a verdade que, como perseguidores e como os sofrimentos dos santos de Deus, tende a iluminar a graça de alguns e a confirmação da fé de outros que realmente acreditam. Então eles fazem muito para a obstinação e penitência dos ímpios em seus pecados. Nunca houve mais motor pernicioso contra a glória do Evangelho inventado do que para cristãos professos para perseguir, destruir, como maneira de visivelmente superar-nos em uma conduta santa e fecunda, porque algumas coisas eles discordam, pois o que pode mais proteger os homens em suas impiedades do que persuadi-los de que são justificados por eles, a regra do Evangelho, acima daqueles em que todos os deveres morais realmente os superam? Certamente para palavrões e bêbados e profanas pessoas impuras, para perseguir pela religião os que são visivelmente piedosos, sombrios, temperantes, dada a oração e boas obras, não é representação útil do cristianismo. Quarto ponto. Esses privilégios e esses atestados não eram absolutamente sempre tão amargura de prova para os pecadores, mas de algumas flechas de convicção sempre e imediatamente penetrariam em suas mentes e consciências, dando-lhe grande inquietação e problema. Uma coisa ou outra, seja de algum feixe de verdade do Evangelho ou da própria consciência, nas ocasiões da nova surpresa com o pecado real, ou por medo ou apreensão de algum julgamento público, de vez em quando acontecerá a eles, e isso para uma perturbação interna, além do que as vantagens mencionadas poderiam garantir, e esta foi a maneira mais provável de despertá-lo de sua segurança, e levando-os a questionar o que Deus ainda requeria deles. Neste caso, foram as outras ajudas e suprimentos mencionados, descobertas e propostas a eles. Se for assim, que você não é absolutamente satisfeito com o seu interesse nas vantagens da igreja em geral, se o pecado ainda lhe causar alguma inquietação, então você deve confessar, fazer penitências e obras de redenção, com medicamentos e remédios aprovados para mentes perturbadas. Mas se a consciência de alguém se mostrar tão teimosa ou inflexível, afinal esses remédios apaziguadores e suplementares, para que a ferida não seja esfolada, tudo que ainda está faltando será bem emitido e protegido no purgatório, onde é mais correto que nenhuma alma abortará. Por estes e outros meios, a generalidade da humanidade foi trazida a um desinteresse total na santidade do Evangelho. Eles nem entendem nem encontram qualquer necessidade dela, nem gostam do que por qualquer meio eles possam ouvir sobre isso, até que por fim uma devoção cega, deformada com várias superstições, obteve a reputação dela. O mundo, entretanto, é encharcado de ignorância, profanação e todo tipo de conduta perversa. Então, sobre o nome da igreja e seus privilégios, foram Cristo e o Evangelho quase totalmente perdidos entre os homens. Não será de outra forma, onde os mesmos princípios são entendidos de acordo com os graus de sua prevalência. Não fossem as mentes dos homens poderosamente influenciadas como reservas dessas coisas, seria impossível que tantos chamados cristãos devem sua vida e conduta exceder os pagãos e maometos em maldade. Os mandamentos do Evangelho são santíssimos, suas promessas são grandes e sua ameaça mais severa, e no entanto, sobre a profissão de possuir todos eles, os homens levam vidas piores do que a dos pagãos, que nada sabem dessa regra sagrada, ou daquelas promessas e ameaças de coisas eternas, que a mais elevada bem-aventurança e miséria máxima de nossa natureza consiste, que estes professam ser dirigidos por elas. Supor realmente a mínima semelhança a ser dada aqui, por qualquer coisa, pertence ao Evangelho, e agir contra ele o mais alto imaginável. Este evento, portanto, deve principalmente seguir a aplicação indevida dos sinais externos, do favor de Deus e as promessas de bem-aventurança eterna aos homens em seus pecados, por aqueles a quem a administração deles deve ser atribuída por Jesus Cristo. E que ninguém espere o retorno de uma conduta se tornando o Evangelho entre os cristãos,
até que a coisa seja tão ordenada na igreja que ninguém possa lisonjear com o suposto interesse nas promessas e privilégios do Evangelho, que não vivem uma sujeição visível em conformidade com todos os preceitos dele. Mas enquanto todas as coisas estão agrupadas promiscuamente, não há necessidade de fazer um cristão do que nascer em tal lugar ou nação, e não se opor aos costumes e uso da religião lá estabelecido. Nós devemos nos contentar em suportar os males daquela deserção sobre o qual o mundo geme. Grandes exemplos de pessoas exaltadas em lugares de eminência, entregando-se à ousadia em uma conduta de pecado, que caíram em todas as últimas eras da Igreja, tiveram uma influência sinalizadora no aumento e promoção desta apostasia. Especialmente eles tiveram isso onde as pessoas dando tais exemplos têm sido os que pertencem a praticar religião. Veja Jeremias capítulo 23, verso 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: Eis que os alimentarei com as bênçãos e lhe darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou impiedade sobre toda a terra. Não pode ser negado com qualquer modéstia, senão que as vidas escandalosas de muitos papas e outros grandes prelados da corte de Roma apressaram muito nas profundezas do ateísmo, e multidões apoiadas de uma forma descuidada, voluptuosa, em curso sensual de vida. E se a qualquer momento um homem cujos caminhos são tornados visíveis pela eminência de seu emprego, sendo como era à frente de toda a religião que é professada publicamente, e tendo a conduta principal em suas mãos, como é no papado em muitos lugares, seja vaidoso em sua comunicação, profano em seus princípios, sensual em seu curso de vida, negligente nos deveres de seu ofício, de jeito nenhum repreenderá os pecados declarados, mas tendo prazer naquela que os praticam. É incrível como logo toda uma era ou geração de cristãos professos serão influenciados, corrompidos e depravados assim, para o que a família parece ser, quando os mordomos são como o mau servo descrito em Mateus, capítulo 24, verso 48 ao 51. Mas aquele servo, sendo mau, disse consigo mesmo: Meu senhor demora-se, e passa a espancar os seus companheiros e o comer e beber com ébrios. Vira o senhor daquele servo em um dia em que não espera e em hora que não sabe. Castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte como os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Como os homens são alertados todos os dias para não serem mais sábios do que os seus professores, não devidamente obedecer aos seus iguias, então eles não podem ou não querem, para a maior parte, ver qualquer razão pela qual eles deveriam ser melhores do que eles, ou entrar em qualquer outro caminho além do que eles trilham diante deles. Quando os filhos de Eli, os filhos e sucessores do sumo sacerdote, realmente excedendo o ofício dos sacerdotes em sua própria pessoa, deu ao povo um aberto exemplo de profanação e obscenidade de vida. O corpo da nação foi tão rapidamente corrompido que o julgamento de Deus no primeiro cativeiro da terra seguiu-se ali. O mundo atualmente é tão precipitado e obstinado em um curso de pecado que os melhores exemplos não são capazes de forma alguma de conter seus terrores. Mas se em algum lugar, em qualquer momento, incentivos são dados aos homens por os quaisquer exemplo eminente do pecado, ajudando a remover os restantes freios de medo, vergonha e reputação, a imprudência no pecado aumentará até uma indignação exorbitante e incontrolável. Nisto então tem a deserção da santidade reclamada sido grandemente promovida em todas as épocas, pois a pouca ou nenhuma delas faltou deste exemplo. Na verdade, as primeiras degenerências visíveis do cristianismo, como elas o acompanharam, então, elas foram ocasionadas pelo orgulho aberto, ambição, contenda e conformidade com o mundo, que possuía as mentes e manchou as vidas de grande parte dos prelados e principais líderes da igreja, depois que ela caiu na proteção do Império Romano. E os homens pensaram em comprar um interesse nas coisas boas da religião, ou pelo menos uma representação delas, dando poder, riqueza e honra a pessoas de nenhuma maneira melhores do que eles próprios, que tinham o nome e o título de clero ou guias da igreja, pois sobre essas coisas eles argumentaram interminavelmente para a vergonha da religião cristã e a perda total na maior parte do verdadeiro poder real em virtude disso. E em eras seguintes,
conforme as coisas ficaram cada vez piores, as obscenas e vidas perversas de papas, prelados e outros sinalizavam para o mundo por seu poder e dignidade, a agir por seus exemplos, trazendo insensavelmente sobre uma conformidade pública seus vícios, de acordo com a concorrência de oportunidade e habilidade que capacitava os homens para isso. Onde quer que, portanto, as pessoas caíam dentro da bússola do ministério da Igreja, ou como seus guias, estão por conta disso, exaltados em lugares de eminência ou dignidade, pela qual eles se tornam visíveis e observáveis, se não proporcionalmente superam os outros em santidade exemplar visível. Pelo menos se eles não podem ser repreensíveis em uma conduta tão piedosa como verdadeiramente expressa a graça do Evangelho, em humildade, mansidão, desprezo do mundo, dos prazeres sensuais, do orgulho da vida, zelo e diligência na dispensação da palavra, não pode ser senão a apostasia do Evangelho quanto ao seu poder e santidade que será mantida e promovida. Esta apostasia foi amplamente promovida por perseguição. Não me refiro àquela perseguição que se abateu sobre os sinceros e constantes professantes do cristianismo, pelos seus inimigos por causa de sua profissão. Isso está longe de ser qualquer causa ou ocasião de uma deserção da santidade do Evangelho, visto que tem sido a glória peculiar de nossa religião e um notável meio externo de aumentá-la. Assim tem sido com respeito a toda a doutrina do Evangelho em geral, e assim é com relação a qualquer ramo especial ou parte disso. Foi a glória primitiva da religião cristã que se estabeleceu na face de uma oposição universal de todo o mundo, e não só cumpriu sua posição, mas aumentou sobre as mais violentas perseguições, até que terminou naquela gloriosa conquista que foi projetada para ela, e não só preservou o seu ser e ampliou sua extensão sobre eles, mas eles eram meios também para preservar sua pureza e para exercer seu poder nos corações e vida de seus professantes. A Igreja nunca perdeu fielmente a verdade ou a santidade pelas violências perseguições de seus inimigos declarados, mas eu não falo dos ultrajantes cometidos sobre o rebanho de Cristo por lobos em pele de cordeiro, mas por aqueles que vestem peles de ovelhas, porque estas coisas em quem quer que estejam procedem da não curada natureza do lobo em pessoas sobre as quais o Evangelho não obteve sua eficácia prometida. Isaías capítulo 11, versos 6 ao 9. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. São os cristãos professos perseguidos uns aos outros, sobre algumas diferenças entre o respeito de sua apreensão de coisas espirituais e prática de oração divina. É isso que pretendo. E isso tem sido tão grande, especialmente nas últimas eras da Igreja, que é questionável se não há maior efusão do sangue dos cristãos. Também ruína das famílias e devastação de nações, feita por aqueles que professaram a mesma religião em geral, do que por todos os pagãos do mundo desde a primeira promulgação do mesmo. Aquele que deve ler imparcialmente o Evangelho não será capaz de discernir como foi possível que tais coisas devem sempre acontecer entre aqueles que fingem confessá-lo como sua regra e guia em qualquer medida, porque todo desígnio e todas as regras são tão expressamente contraditórios a qualquer prática, como que nenhum homem que não tivesse aprendido o contrário com o evento poderia possivelmente conjecturar que qualquer pessoa poderia cair nele sem uma renúncia e o processo do próprio Evangelho. Mas assim, em processo de tempo, ocorreu para o escândalo irreparável e detrimento da religião cristã. Isso estava previsto porque o objetivo principal do livro do Apocalipse é predizer e delinear tal estado apostata da Igreja, em que o poder externo prevalecente nela deve perseguir, destruir e matar aqueles que não aceitaram a apostasia, por qual motivo
foi junto com a idolatria esse estado chamado de Babilônia. E todos nós sabemos como aconteceu sobre o poder e prevalência da Igreja Romana. E podemos observar que após a destruição da Babilônia, diz que nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra, conforme Apocalipse 18, verso 24, que é, portanto, para o Evangelho e a profissão dele. Quem, portanto, oferece violência à vida de qualquer um por conta de sua profissão do Evangelho e religião de Cristo, seja sobre qual pretensão que seja, ele faz isso e até agora se junta àquele que está do apostata, será destruído. Nosso Senhor Jesus Cristo veio para restaurar aquele amor de Deus que se afastou de nossa natureza. E nisso, aquele amor entre a humanidade que a lei da criação originalmente exigia e que avançou a um grau mais alto do valor e excelência por um acréscimo de novos motivos, deveres e fim para isto. Ele veio para salvar a vida dos homens e não para destruir, para elevá-los de um estado de inimizade e ódio mútuo para os que de paz e amor em Deus. Pode quaisquer homem sombrio imaginar o que ferir, aprisionar, banir, matar e destruir homens por nenhuma outra razão ou causa no mundo, senão por acreditar em Cristo e abandoná-lo e adorá-lo de acordo, visto que são invencinavelmente convencidos de que deveriam fazê-lo. É uma boa e devida representação deste projeto de Cristo? Não é evidente que esta prática puxa um véu sobre a glória disso, obscurecendo as principais belezas atraentes do Evangelho e ensina ao mundo uma religião cristã feroz, cruel, opressiva, vingativa, sangrenta, com exclusão total do que é então, de fato. Não há, portanto, nenhum curso mais conveniente para retirar as mentes dos homens da devida consideração de um fim principal da mediação de Cristo, que é desviá-lo do Evangelho, e para substituir outro Evangelho em seu lugar, que ainda não é outro, porque não é nada, seja o que for que pretenda, do que para aqueles que professam a religião cristã para perseguir outros da mesma profissão, pela sua profissão, alegando ser este um dever daquela religião. Portanto, quando a generalidade da humanidade, pelo que eles ouviram e viram, foram persuadidos de que eles era a verdadeira religião, ou seja, perseguir e por fim destruir outros que, professando que ainda em alguma coisa discordava deles no poder, eles haviam perdido o verdadeiro Evangelho e os benefícios dele. Além disso, é estranha ao Evangelho aquela religião que pelo menos inclui uma notável exceção dele, cuja profissão declarada não representa o espírito, graça e virtude daquele que foi seu autor. Sim, conforto para eles em todas as coisas é a soma e a substância daquela obediência que requer. Mas, desta forma externa de força e perseguição, parece haver uma aparência do espírito de Maomé e do Anticristo, em vez de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui estão as mentes dos homens infectadas com noções falsas e apreensões de natureza da religião cristã, que enquanto eles se conformam, eles se afastam da glória e poder disto. Foi suficientemente evidenciado em outro lugar o quão contrário também esta prática é para as regras mais claras e objetivos principais do Evangelho. E quando a qualquer momento existe este tipo de perseguição prevalecente entre os cristãos, não há tanto quanto a forma, rosto ou aparência do cristianismo deixado entre os homens. Todo aquele amor, caridade, paz, mansidão, condescendência, misericórdia e benignidade para com a humanidade, que pertence essencialmente à religião cristã, são forçados a ceder à ira, vingança, má suposição, falsa acusação, tumulto, desordem, força, rapina e tudo que é mal. Considerando que, portanto, este curso foi dirigido em muito lugar do mundo, e ainda assim continua a ser, a generalidade dos homens devem ser muito ignorada quanto à verdade da religião consequentemente, porque aquele tipo de profissão que é consistente com tais práticas não é dirigido pelo Evangelho. E quando as mentes dos homens ficam sem moldura, eles são inadequados para todos os outros deveres evangélicos e quaisquer vantagens que possam vestir ter por este meio acumulado para a verdade, em alguns casos, mas como nenhum pode ser tão imodesto quanto nega, mas que tem sido 1000 vezes mais subserviente para os interesses do erro, de modo que nenhuma pretenda vantagem da verdade pode compensar aquela corrupção da moralidade cristã que tem sido introduzida e apoiada por ele.